Imagine estar na selva com o suor escorrendo pela testa devido ao calor exaustivo e de repente você nota uma silhueta de quase 3 metros de altura, dentes à mostra e olhos que conseguem ver o calor do seu corpo. Quem é esse caçador supremo? Hoje vamos dissecar em detalhes a anatomia do predador, por que ele escolhe certas presas, quais são seus poderes e se realmente ele é imortal e muito mais. Em alguns segundos você descobrirá o que motiva essa criatura a caçar. Cada camada de sua pele e músculos e seus órgãos internos, como glândulas especiais e as tecnologias que aprimoram as suas habilidades. Olá, eu sou Milão, sejam muito bem-vindos ao canal Na Sua Tela. E hoje essa aventura vai ser épica, então fica comigo até o final, bora pro vídeo! Pode parecer uma pergunta óbvia, mas não é. Então, o que faz de um predador ser um predador? Ele é apenas um humanoide mais forte, um caçador tecnológico ou há algo que fundamentalmente diferente de sua biologia que o torna um caçador perfeito? Vamos descobrir nesse vídeo. Vamos começar falando sobre a evolução e a origem biológica dos Yautja. Os Yautjas evoluíram no planeta Yautja Prime, como nós já vimos em um vídeo. Eu vou deixar aqui um cardzinho aqui em cima para você dar uma olhadinha, eu falando sobre a origem dos predadores. Esse mundo do Yautja Prime é um mundo de uma atmosfera semelhante, parecida com a Terra, mas com uma composição ligeiramente diferente. E o planeta ele possui aproximadamente 1% a mais de oxigênio e 4% a mais de nitrogênio do que a Terra, o que influenciou diretamente a evolução da espécie. O que muitos não percebem é que os predadores eles são verdadeiras quimeras evolutivas. E a sua anatomia sugere que uma linhagem combinada de características de 3 grupos distintos. A primeira característica são as características reptilianas, por possuir pele escamosa resistente ao calor, uma regulação térmica adaptada a ambientes mais quentes, tem um metabolismo que parece ser parcialmente dependente da temperatura ambiente e a regeneração de tecidos mais eficientes do que a dos humanos, e a gente pode ver em alguns filmes como eles têm uma forma muito mais rápida de regenerar do que a dos humanos. A segunda característica é a característica dos artrópodes. São mandíbulas semelhantemente parecidas com artrópodes terrestres, com exoesqueleto parcial em certas regiões do corpo e a sensibilidade a variações na pressão atmosférica, fora sistemas sensoriais que são especializados. E a terceira característica, características mamíferas, que tem uma estrutura humanoide bípede, sistema reprodutor vivíparo, não coloca ovos, tem uma produção de leite para alimentar os seus filhotes, inclusive quando eu falei um pouco sobre naquele vídeo da origem dos Yautjas, ali eu falei um pouquinho sobre a reprodução deles, que eles se reproduzem ali parecido com os humanos, porque eles possuem machos e fêmeas. Certo? Então, eles possuem essa característica parecida com os humanos. Os predadores, eles representam um exemplo de evolução convergente ou divergente. Comparados aos humanos, vemos claramente uma convergência evolutiva. Ambas as espécies desenvolveram inteligência, postura bípede e o uso de ferramentas. Mas, no entanto, as pressões evolutivas e distintas produzem diferenças fundamentais na fisiologia e composição corporal e no sistema esquelético. Falando sobre o sistema esquelético, vamos abordar um pouquinho essa parte aqui. Em um adulto de Yautja, ele mede entre 1,98 m a 2,80 m, mais ou menos, e pesa entre 130 a 180 kg. Outra coisa também salientando sobre isso são as juntas reforçadas. As articulações dos predadores contêm
cartilagem com fibras de colágeno entrelaçadas de forma muito mais complexa que as cartilagens dos humanos, inclusive também incluindo múltiplos corações. Já a coluna vertebral dos predadores, elas possuem vértebras adicionais e discos invertebrais mais espessos, oferecendo maior flexibilidade e resistência também nos impactos e também em todas as suas ações. E um aspecto fascinante que poucos observam é que os predadores eles possuem uma estrutura parcial de exoesqueleto em certas áreas do corpo, particularmente no tórax, nos antebraços e nas tíbias, funcionando como um sistema híbrido entre um exoesqueleto e um endoesqueleto. E essas placas ósseas externas oferecem uma proteção adicional aos órgãos vitais, mantendo aí a flexibilidade necessária para que eles possam fazer movimentos mais acrobáticos. Outra coisa importante também de a gente falar aqui sobre a anatomia dos predadores é o sistema muscular e, claro, a força física que eles possuem. E o que realmente torna os predadores fisicamente superiores, por exemplo, aos humanos, é seu extraordinário sistema muscular. A musculatura de um Yautja, ele difere não apenas em um tamanho, mas também em composição e eficiência. A densidade muscular deles, como as fibras musculares dos predadores, são aproximadamente 4 vezes mais densas que a dos humanos, com um número maior de mitocôndrias por célula. O sistema vascular avançado dos predadores, como os músculos dos predadores, são alimentados por um sistema vascular mais eficiente, permitindo eles a melhor oxigenação e um menor acúmulo de ácido lático. Isso fazendo com que eles tenham uma oxigenação do corpo muito mais rápida e, claro, tornando eles muito mais eficientes. Por exemplo, a capacidade de um salto de um predador adulto, ele pode saltar verticalmente até 3 vezes a sua própria altura, aproximadamente ali a 7 a 8 metros, e horizontalmente até 4 vezes esse valor. As mãos dos predadores, por exemplo, é muito eficiente para esmagar ossos humanos, como galhos, e arrancar crânios da espinha em um único movimento. E esse sistema muscular dos predadores também está relacionado à atmosfera do planeta Yautja Prime. E o sistema circulatório e sangue único faz toda essa diferença. O sistema circulatório e as propriedades únicas dos predadores é uma das características mais visualmente distintas dos predadores, é o seu sangue verde. E não é apenas uma curiosidade estética, mas é um componente crucial do seu sistema circulatório. O sangue dos predadores são à base de cobre, diferente do sangue humano, que são à base de ferro. O sangue dos predadores usa uma hemocianina, um transporte de oxigênio à base de cobre que dá essa coloração verde ao sangue dele. O sistema multicárdico dos nossos predadores possuem de 2 a 5 corações, dependendo da subespécie, isso trabalhando em um sistema redundante que permite continuar o funcionamento mesmo com danos significativos a um ou mais corações. E continuando falando um pouco do sangue dos predadores, eles reagem com oxigênio atmosférico, produzindo uma bioluminescência, que é uma característica que provavelmente evoluiu como um mecanismo de alerta em seu corpo, lá no seu planeta natal, Yautja Prime. E é importante a gente salientar também a questão regenerativa dos nossos predadores. O sangue dos Yautja contém células-tronco pluripotentes em concentrações muito mais altas que são encontradas nos corpos humanos, e assim permitindo a regeneração acelerada das feridas, e é por isso que eles têm uma cura muito mais rápida do que os humanos no caso. O sistema sensorial dos predadores é talvez um dos aspectos mais fascinantes de sua biologia, já que ele difere radicalmente dos humanos em vários
aspectos. Isso é muito importante salientar toda essa biologia para a gente ver o quanto eles são muito mais fortes e têm um sistema muito mais diferenciado do que os humanos, e isso faz com que eles sejam muito mais, vamos dizer, especiais. Outra coisa legal que a gente pode falar aqui também é da visão dos nossos queridos predadores. Como a gente já vê, claro, nos filmes, HQs e tudo mais, os predadores eles possuem uma visão termográfica natural. A visão dos nossos queridos predadores é uma visão termográfica natural. Os olhos dos predadores eles podem detectar radiação infravermelha, permitindo que vejam assinaturas térmicas, mesmo sem o uso dos seus capacetes. Outra coisa bem curiosa de se falar dos nossos predadores é os dreadlocks, né? Os dreadlocks são características e não são cabelos, galera. Para deixar bem claro aqui, os dreadlocks eles são órgãos sensoriais altamente especializados que detectam mudanças sutis na pressão atmosférica e movimento do ar e vibrações sonoras, e também como campos eletromagnéticos. Outro também sentido importante a gente falar que é o sentido olfativo. Além deles terem um sistema olfativo convencional, os predadores eles têm órgãos sensoriais em suas mandíbulas que detectam feromônios e outras substâncias químicas em concentrações mínimas. Eles conseguem do mínimo de concentração química sentir o olfato, ou seja, eles têm um olfato muito mais aguçado do que, por exemplo, o olfato dos seres humanos. Então isso faz com que eles consigam farejar as suas presas muito mais fáceis do que, por exemplo, um ser humano para farejar alguma coisa. Então isso mostra que eles são predadores realmente habilidosos. Falando do sistema respiratório dos predadores, eles são capazes de respirar em ambientes terrestres por períodos limitados, mas o seu sistema respiratório é adaptado a uma atmosfera diferente. Eles podem se adaptar temporariamente a diferentes composições atmosféricas, incluindo, por exemplo, a Terra, mas apenas por aproximadamente uma semana sem assistência de sua máscara. Então não quer dizer que eles, por exemplo, chegaram à Terra, eles tiraram a máscara e eles podem respirar qualquer ambiente. Não, eles têm um sistema respiratório que produz essa condição deles respirarem respirar o ar daqueles locais, mas isso são por tempos limitados e não por quanto tempo eles querem. Então depois de um tempo eles precisam voltar ali para a nave ou para algum lugar que eles possam voltar a respirar o oxigênio que é adaptado ao sistema respiratório deles. Vamos falar sobre o sistema digestivo e a dieta dos nossos predadores. O sistema digestivo deles é adaptado para uma dieta predominante entre carnívora, mas com versatilidade surpreendente. Por exemplo, os predadores eles têm mandíbulas extensíveis e dentes especializados para rasgar a carne e triturar materiais vegetais mais duros, mais sólidos, sugerindo que uma dieta onívora oportunista. Já o sistema imunológico e a recuperação de feridas é uma das características mais impressionantes que nós vemos nos predadores. É a sua habilidade de se recuperar de feridas que seriam fatais, por exemplo, num corpo humano, mas o seu sistema imunológico é altamente adaptativo, permitindo-lhes caçar em ambientes biologicamente diversos, e o sangue deles coagulam rapidamente, permitindo com que as feridas profundas sejam seladas muito mais rápidas para que eles possam continuar operando naquele ambiente. Nisso, os Yautja às vezes representam um exemplo perfeito de como é a evolução em condições diferentes da Terra para produzir seres com capacidades que parecem quase sobrenaturais pelos nossos padrões de vista. A anatomia do predador não é apenas uma curiosidade científica, mas um estudo de um equilíbrio evolutivo perfeito entre a força bruta, a agilidade e a inteligência,
E são essas características que fazem os nossos queridos predadores serem especiais, mas não imortais e nem sobrenaturais, mas sim diferentes. É isso aí, galera. Agora é com você. Deixa nos comentários, deixa o like, a gente se vê na próxima. Obrigado a todos. Valeu. Fui!